Olá, muito bom dia, são 8h05. Está começando o seu Política Dinâmica aqui na FM O Dia 92,7, a primeirinha da cidade. Eu sou o jornalista Marcos Mello e ao meu lado já está ele, Gustavo Almeida. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Política Dinâmica. Estamos chegando com mais um programa neste último dia do mês de julho. É ano que passa depressa. E depressa a gente vai para os destaques do nosso programa de hoje. Expulso do PSB, o deputado federal Átila Lira pode ser obrigado a devolver recursos partidários. Piauí perde 400 leitos pediátricos nos últimos 9 anos. Farão qualquer coisa para continuar no poder. A frase é de Robert Rios, que voltou a criticar o que chama de esquema político do prefeito Firmino Filho em Teresina e afirma que está existindo um leilão eleitoral. Já pensou habilitação apenas para a zona rural? Um projeto de lei que está tramitando no Senado cria uma categoria de habilitação exclusiva para áreas rurais do Brasil. Tudo isso e muito mais, e as notícias nacionais aqui também, no seu Política Dinâmica. São 8h06. Estamos começando e a gente quer sua participação também pelo Facebook e nossas redes sociais. Oito horas e 7 minutos, Gustavo Almeida, estamos aqui começando o Política Dinâmica na FM O Dia 92,7, claro, sempre com conteúdo exclusivo também nas nossas redes sociais, a possibilidade de que as pessoas possam participar via Facebook também, Gustavo, e a gente começa o programa falando aqui sobre a expulsão do deputado federal Átila Lira, do PSB. O deputado federal Átila Lira e outros membros da bancada do PSB que votaram a favor da reforma da Previdência podem ser expulsos da sigla e ser obrigados também a devolver os recursos que foram repassados pela direção nacional para a campanha de 2018. A informação foi confirmada pelo secretário nacional do PSB, Acilino Ribeiro, que participou de um evento em Teresina ontem, terça-feira, dia 30, e, segundo ele, o processo disciplinar ainda está sendo analisado, Gustavo, pelo Conselho de Ética da sigla. As penalidades variam de advertência pública à expulsão. No caso da reforma da Previdência, explicou Acilino, foi apresentado no Conselho de Ética um pedido de punição, que não necessariamente é a expulsão dos parlamentares. Pode variar aí de uma simples advertência, pode ser uma suspensão das atividades partidárias e pode ser também a própria expulsão. Não tem nada dizendo que seja, nem que não seja. A novidade é que alguns setores do partido apresentaram pedido de que esses parlamentares, se expulsos, devolvam os recursos que foram repassados para a campanha. O secretário nacional do PSB, Gustavo Almeida, avalia que ainda é cedo para determinar qual a penalidade que os parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência vão sofrer do partido, uma vez que o processo ainda está sendo analisado pelo Conselho de Ética. E apesar disso, ele garante que os dissidentes serão punidos exemplarmente. Em branco não passa, Gustavo. Esse pessoal todo vai ser expulso mesmo, Gustavo? Olha, Marcos, eu acho difícil essas legendas expulsarem esses parlamentares todos. A gente falou aqui bastante nos últimos dias a situação do PDT, que ameaça expulsar 8 deputados federais, é um número significativo, e aqui falávamos que talvez o partido não expulse essa quantidade de parlamentares. O PSB segue a mesma linha do PDT,
com relação àqueles parlamentares que votaram de forma contrária à orientação do partido na votação da reforma da Previdência. Um deles é o deputado federal Átila Lira. E um dos agravantes dessa situação do Átila, Marcos, é que o partido ameaça, inclusive, cobrar de volta o dinheiro do que foi repassado para o deputado na campanha eleitoral. E aí o Átila disse que esse dinheiro ele não repassa e que, se for preciso, vai à justiça contra o partido, porque ele entende que é deputado federal da legenda e ele ajudou também o partido a conseguir esses recursos, já que são recursos aí do fundo eleitoral que foram utilizados pela campanha. Mas o PSB, além de expulsar, ameaça fazer com que eles devolvam o dinheiro que o partido repassou para eles na campanha eleitoral. Gustavo Almeida, não tinha ninguém ligando muito para essa história de ser expulso. Botou dinheiro no meio, vai devolver dinheiro. A confusão começa agora. Ninguém estava nem aí. Se expulsasse, que expulse. Quer tirar? Tira. Né? Enfim. Mas veio com essa história de tirar dinheiro. Você já viu aí que quando a gente estava tentando falar com o Átila Lira antes dessa história de devolução de dinheiro, ele dizia: não quero comentar, não tem nenhuma posição do partido. Agora que o partido se manifesta, dizendo que se for expulso, querem dinheiro de volta. R$1 milhão. R$1 milhão. Num instante o cidadão se manifesta. E ele mexeu ontem, no bolso, fez confusão. Ele ontem falou sobre esse assunto. O deputado federal Átila Lira protestou contra essa ameaça do partido aí de fazer com que ele devolva o dinheiro. E ele disse o seguinte: já conversei com meus advogados para tratar desse assunto dentro do direito. Eu ajudei o partido a ter esses recursos com a minha eleição. É dinheiro do fundo partidário. Esse dinheiro é da União e não do partido. Se quiserem, eu vou para a justiça, afirmou o deputado federal Átila Lira. Tá aí, o PSB, além de expulsar os deputados, de querer expulsar, quer o dinheiro de volta. Pois é, Gustavo, eu quero saber se o pessoal vai em cima mesmo. E, de toda maneira, a gente também não sabe se a expulsão do partido tira o mandato também. Ainda tem uma teoria de que, se expulso do partido, o deputado pode perder o mandato, porque, na verdade, os mandatos proporcionais são dos partidos. É preciso ficar com a pulga atrás da orelha. Não dá para ficar relaxado nessa história, não. E aí essa história, essa reação do deputado Átila Lira já mostra pra gente que o negócio está ficando um pouquinho feio pro lado deles, viu? 8h13, Gustavo. Bem, Gustavo Almeida, o Piauí perdeu 400 leitos pediátricos em 9 anos. A gente tem acompanhado aí nos últimos meses uma série de denúncias a respeito da saúde e o caos que a gente tem aqui no Piauí na saúde pública. Bem, os números de leitos pediátricos, ou seja, os leitos que são destinados a crianças e bebês no Piauí, caiu de 1.605 para 1.205 nos últimos 9 anos. Isso representa, Gustavo, a perda de 400 leitos em todo o estado. Já pensou 400 leitos a menos para crianças e bebês? É o que está revelando uma pesquisa divulgada esta semana pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP. O levantamento apresenta a disponibilidade de recursos físicos dos serviços de assistência à criança e ao adolescente no país. Segundo a pesquisa, o número de leitos desativados de 2010 a 2019 em todo o Brasil chega a 15.900 leitos, sendo que os leitos de internação pediátrica são destinados a crianças que precisam permanecer no hospital por mais de 24 horas. Em maio de 2010, o país possuía 48,8 mil leitos no Sistema Único de Saúde. Já em 2019,
O número baixou para cerca de 35 mil, foi uma queda aproximada de 4 leitos por dia. No Piauí, os dados mostram que a queda maior ocorreu nos leitos do SUS, que passaram de 1.444 em 2010 para 1.060 em 2019. Isso resultou numa perda de 384 leitos da rede pública. Na rede particular, o número é menor. Em 2010, o estado possuía 161 leitos e agora tem 145. A Sociedade Brasileira de Pediatria também divulgou os dados de leitos desativados por capital. Em Teresina, até 2010, existiam 449 leitos. Esse número era de 300 em 2019, foram menos 149 do total registrado em 2019. 239 leitos estão no SUS e 61 na rede particular. Gustavo, é uma situação grave e é uma demonstração clara de que as denúncias elas estão indo no caminho certo de expor o caos que a gente vive. É menos espaço, é menos estrutura. Então, Gustavo, a gente tem que continuar cobrando. Como é que a gente tem uma secretaria de saúde que aumenta recursos, aumenta comissionados? A gente tem agora uma outra estrutura que é essa fundação hospitalar, que serve apenas a 2 hospitais. Boa parte dos leitos que estão fechando, fecharam lá no HGV também, que é responsabilidade dessa FEPSE, e já uma denúncia. Aí, Gustavo, como é que a gente pode aceitar que as estruturas de saúde estão aumentando, o recurso destinado para lá, o tamanho das secretarias, e a gente não tem isso traduzido em melhor serviço, Gustavo? É um absurdo que isso permaneça assim, e é um absurdo que o governo simplesmente ignore quando isso é denunciado. Está aqui. Você está vendo que a denúncia não é nem de órgãos de imprensa, é da Sociedade Brasileira de Pediatria, Gustavo Almeida. Uma queda de 1.605 para 1.205, realmente, Marcos, é uma diminuição muito grande, ainda mais num setor que o Piauí já sofria, já era carente. Mostra que realmente a saúde do nosso estado está aí enfrentando uma crise. A gente tem mostrado aqui quase que diariamente problemas na saúde pública do Piauí e agora esse levantamento apontando essa redução na quantidade de leitos pediátricos aponta e confirma ainda mais que a situação está precária. 400 leitos de UTI, olha, é um número muito grande, viu, Marcos? O número é estratosférico, Gustavo. É um número grande. Você já pensou que são 400 leitos de criança, de bebês? Gustavo, imagina como é que não está a fila. Quantas crianças a gente teria a menos em corredores ou sofrendo em casa porque não tem atendimento se esses 400 leitos estivessem ativados? Olha só, Gustavo, procurada pela reportagem do Portal Dia, essa matéria está no Portal Dia, a Secretaria de Estado da Saúde repassou um quadro cuja fonte é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos do Brasil, vinculado ao Ministério da Saúde, que está contrapondo os dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. No âmbito estadual, os leitos pediátricos teriam passado de 216 em 2010 para 267 em 2019. O mesmo quadro da CESAP aponta ainda o aumento do número de leitos pediátricos na rede municipal, passando de 517 para 586 de 2010 a 2019. Contudo, a mesma tabela apresenta uma redução na categoria dupla, que seriam os hospitais que recebem verbas tanto municipais quanto estaduais para funcionar. Nesse caso, o número de leitos pediátricos passou de 654 para 249 nos últimos 9 anos. É claro que isso aconteceu, Gustavo, porque o governo não paga o cofinanciamento da saúde para os municípios.
Só para Teresina a dívida passa de 20 milhões de reais. Tu fica pensando como é que não está a crise nos municípios 06, esses municípiozinhos pequenos tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Esses aí estão sofrendo e não tem para onde gritar, não tem a quem reclamar. Porque também a opressão é grande, né? O cabo vai reclamar de um governo do estado, aí já não está indo a verba de cofinanciamento, o cabo também fecha as torneiras para tudo quanto é obra, coparticipação, enfim. Aí é aquele negócio, você reclama, aí o cabo tá achando que tá ruim, deixa eu piorar um pouquinho aqui para você. As pessoas ficam com medo disso. E aí está o papel da imprensa de relatar isso. Aliás, é interessante que a Sociedade Brasileira de Pediatria traga números tão alarmantes da queda de leitos e a CESAP, a Secretaria de Estado da Saúde, diga que não, os leitos estão aumentando. Por que eu digo que é interessante, Gustavo? Porque é muito fácil a gente ver, a gente perceber quem tem a informação duvidosa. Essa semana mesmo que passou, a gente divulgou aqui gestantes sendo transportadas de táxi. Eu vou voltar a esse assunto porque é grave. Você forrar um táxi com colchão e lençóis da própria paciente, porque não tinha no hospital, e despachar 5 grávidas, 250 quilômetros de distância de um hospital para o outro, e dizer que isso foi feito atendendo os protocolos de segurança, beira, assim, não é só absurdo. É quase criminoso você dizer que o negócio desse está certo. Beira o criminoso isso aí. E aí, na mesma semana, você estampa nas propagandas institucionais do governo que temos um excelente atendimento de gestantes. Esse pessoal esqueceu dos recém-nascidos que estavam morrendo todo dia ali na Evangelina Rosa? Estranho. E aí eu tenho que duvidar de quem? Dos números da Sociedade Brasileira de Pediatria ou os números da CESAP? O que é que você acha, Gustavo? A gente tem que duvidar da CESAP, claramente. Afinal de contas, os números que a gente vê da CESAP, eles são propaganda. Com todo respeito a quem faz a propaganda, mas os números da CESAP são propaganda. Os números aí desse levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria não são propaganda, né? E então a gente tem que desconfiar claramente daquilo que é propagado aí como o bom e melhor que é a saúde pública do Piauí, que a gente sabe que não é. Na prática, não é. Inclusive, na última sexta-feira, o governador Wellington Dias esteve com sua comitiva lá em Picos, onde ele inaugurou lá os serviços de uma policlínica que estavam sem funcionar há algum tempo, depois que saiu de uma sede aonde ela funcionou anteriormente e foi lá improvisada no prédio de uma UPA lá em Picos. Enfim, problemas na saúde pública tem muito, mas a propaganda mostra que a coisa está muito boa, viu, Marcos? A propaganda mostra um negócio que não é desse jeito. É por isso que eu digo, conteste a propaganda oficial. São 8 horas e 23 minutos. Ó, 8h23, Gustavo, e eu quero chamar mais uma vez as pessoas para participarem da nossa transmissão ao vivo também no Facebook. Esse hábito fortalece o nosso jornalismo e, claro, nos dá ideia de novas pautas, corrige caminhos se a gente recebe críticas. Então, essa participação lá é irrestrita e traduzida numa liberdade que a gente defende muito aqui. Fale o que você quiser, o que você pensar lá no Facebook e a gente traz aqui também a participação popular. 8h24, Gustavo, e já que a gente está falando dessa história de saúde, olha que informação interessante. A Anvisa está realizando uma audiência pública hoje, quarta-feira, para discutir a liberação do cultivo da maconha medicinal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa,
está abrindo nesta quarta-feira, dia 31, uma consulta pública para 2 propostas que pretendem regulamentar o cultivo de maconha para fins medicinais e científicos aqui no Brasil. Este é o passo seguinte da medida aprovada pela diretoria colegiada da Anvisa no último mês de junho deste ano. A agência informou em comunicado que vai organizar uma audiência pública em Brasília, marcando o início desta consulta pública. Dividida em 2 etapas, a reunião vai abordar na parte da manhã a regulamentação do cultivo de cannabis sativa para fins medicinais e científicos. No período da tarde, a pauta vai cobrir os procedimentos específicos para registro e monitoramento de medicamentos feitos com base na planta ou seus derivados. A audiência desta quarta faz parte do processo iniciado em junho e a consulta estará aberta até o dia 19 de agosto numa plataforma eletrônica no site da Anvisa. Gustavo, esse plantio doméstico de maconha por pessoas físicas e para fins de consumo recreativo vai continuar proibido no Brasil. Os documentos prevêem que apenas empresas possam cultivar a planta em ambientes controlados, sob supervisão da Anvisa e de autoridades policiais, e que a venda seja feita diretamente para a indústria farmacêutica ou entidades de pesquisa. Não se está falando de se liberar o cultivo em casa. Você faz a hortinha, tem cebolinha, tem cheiro verde e um pezinho de maconha. Não é assim. Não é assim. Isso aí é para que a gente tenha empresas cultivando isso, porque, Gustavo, hoje, muitos medicamentos à base do canabidiol, por exemplo, que ajudam no tratamento de pessoas que têm convulsão, enfim, são diversos os usos medicinais derivados da maconha. Esses medicamentos eles têm que ser buscados no exterior. Fica mais caro, precisa de uma guerra jurídica gigante para que isso seja liberado e muitas vezes as pessoas ficam sofrendo. Tendo esse cultivo no país e regulamentado aqui, pelo menos deve ficar mais acessível e o preço deve baixar, né? Também, por conta disso. A gente espera que essa situação ande rápido. Aliás, uma das resoluções que estão sendo, Gustavo, avaliadas tem como objetivo regulamentar os requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da maconha com fins medicinais e científicos, né? Desde o plantio até a fase de secagem e distribuição. E é claro, Gustavo, que a polícia vai ter que ficar envolvida e bastante envolvida no controle desse cultivo aqui no país, né? Afinal, é o Brasil. Se a gente não tiver polícia olhando aí, certamente haverá descaminho na produção desses derivados. Exatamente, Marcos. Esse é um tema sempre polêmico, né? Essa liberação, mas para o uso medicinal, de fato, já existe uma cobrança há algum tempo para que seja feita essa liberação, obviamente, com todas essas regras estabelecidas aí de acompanhamento da Anvisa, de acompanhamento policial. Realmente, para o uso medicinal, as pesquisas já comprovaram, já apontaram que a maconha tem, de fato, um efeito positivo em alguns casos. Então, eu não vejo nenhum problema quanto a essa produção controlada para o uso com essa finalidade. Mas é como você disse, uma vez havendo essa liberação, mesmo que para esse uso, tem que se ficar muito de olho, porque aqui no Brasil tem gente que usa a esperteza para tudo, viu? Aqui no Brasil tem gente que faz avião de areia voar, de costa, Gustavo. Tem gente que diz que é avião de manteiga, voar perto do sol, né? Mas, enfim, aqui tem artista. Temos que desconfiar. 8h29, Gustavo, a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta do intervalo comercial, a gente vai entrevistar o secretário municipal de Juventude, o vereador Zé Filho. A gente vai falar com ele sobre questões administrativas e, se ele der bobeira, a gente bota umas 2 ou 3 perguntas de política no meio. Gustavo, 8h29, a gente volta já já com Política Dinâmica. 3 minutinhos.
Vamos já com Política Dinâmica, o jornalismo que fala. A primeirinha de Teresina. O Dia FM 92,7. Não perca Quitanda Musical, com Marcelo Cibaldi, Velho Mundico e Sérgio Luiz. Todos os sábados de 9 a 1 da tarde, na sua FM O Dia. A onda agora é Rota! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marcos Cardoso, apresentador do Rota do Dia, da O Dia TV 23.1. De segunda a sexta, a partir das 11h55, nós temos um encontro marcado. As principais notícias policiais do nosso estado e o cotidiano da nossa cidade. Eu, Marcos Cardoso, espero por você. Forte abraço! AZ no Rádio, com Arimateia Azevedo e Nájila Fernandes. Segurança, infraestrutura, educação, saúde, informações quentes e análise sobre o cenário político. AZ no Rádio, de segunda a sexta-feira, de 12h10 às 2h10, aqui na FM O Dia. Esco Reggae, o melhor da Jamaica. Esco Reggae com Marco Santiago e a produção do DJ Chico Neto. Esco Reggae, todo sábado a partir das 18 horas, aqui na FM O Dia. Esco Reggae. Só com as pilhas alcalinas Premium Panasonic e um videogame de guitarra, você pode virar um guitarrista. Virar um guitarrista de verdade. Virar um guitarrista de verdade com uma música de sucesso. Virar um guitarrista de verdade com uma música de sucesso no mundo inteiro. E agora vamos a escuchar a música número 1 das paradas. Pilhas alcalinas Premium Panasonic. 15 vezes mais energia para você fazer mais. Olá pessoal, eu sou o Marcos Frota e estou aqui na Pax União, porque aqui possui atendimento humanizado e alto padrão, com profissionais prontos para atendê-lo 24 horas por dia, com respeito e dedicação, prezando sempre pelo conforto e tranquilidade dos seus clientes. Seja sócio Pax União e conte com os descontos exclusivos em exames médicos em várias especialidades, além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que só a Pax União oferece. Pax União, amiga nas horas de crise. Lâmpadas Kian, para atender às expectativas de iluminar ambiente com produtos econômicos, modernos, amigáveis com a natureza e acessíveis no mercado brasileiro, comprometendo-se a desenvolver ações que impactam positivamente na vida dos colaboradores e da sociedade. A Kian conta com um portfólio completo de produtos e soluções inteligentes, oferecendo opções para diversos segmentos de mercado. Kian Iluminação. Quer montar o seu próprio negócio? A Remaf tem tudo o que você precisa. Pronta para atender construtores, oficinas mecânicas, metalúrgicas, serralheiros, profissionais de jardinagem, lava-jatos e muito mais. Não perca tempo, aproveite a promoção do Dia dos Pais. A cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carregador de baterias. O sorteio é dia 12 de agosto. Remaf, máquinas e ferramentas. Avenida Miguel Rosa, 5585 Sul. WhatsApp 99497-2019. A primeirinha da cidade, 92,7. FM O Dia. FM O Dia. Estamos de volta com Política Dinâmica, o jornalismo que não cala. 8h33, jornalismo que não cala é aqui na FM O Dia, 92,7 com seu Política Dinâmica, sempre de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. Seu conteúdo aqui independente, jornalismo de credibilidade, o jornalismo que fala na FM O Dia, primeirinha da cidade. Sempre eu aqui, Marcos Melo, e ao meu lado, Gustavo Almeida. São 8h34 e a gente lembra você que você pode participar também pelo Facebook. Em tempo real, você, por favor, também se inscreva, compartilhe o link, faça com que mais pessoas tenham acesso a esse nosso jornalismo aqui, contribuindo, inclusive, com a audiência. O carinho da audiência é sempre muito importante para quem faz o tipo de jornalismo que a gente faz. São 8h34. Gustavo Almeida, já já a gente vai falar das pessoas que estão participando no Facebook. Mas a gente está recebendo hoje aqui, Gustavo, o secretário municipal de Juventude, o vereador Zé Filho.
vamos guardar um pouquinho as perguntas de política e eu quero começar falando de administração pública. Zé Filho, seja muito bem-vindo ao nosso programa e já dispara a primeira pergunta aqui. Qual é o serviço que está sendo prestado? A relevância dos trabalhos da Secretaria de Juventude nesses últimos 2 anos? Agradecer o convite, é a primeira vez que estou aqui no programa com vocês. E é um prazer poder trazer aqui as informações a respeito da Secretaria de Juventude. Hoje a Secretaria tem como carro-chefe o Une Todos, o programa Universidade ao Alcance de Todos. São 3.400 vagas, divididas em 34 polos espalhados por toda a cidade. Nós já temos aí cerca de 2.500 inscritos, 2.600 inscritos. Ainda temos vagas. Acho que ainda tem tempo para que os alunos cheguem até a Senjuve e procurem a Senjuve para se inscrever, uma vez que teremos a primeira revisão. E aquele assunto, aquela disciplina que já foi dada, explanada pelos professores nessa primeira parte do programa, ainda será revisado, então o aluno tem tempo para recuperar. A gente conclama aqui, convida os jovens para que possam estar procurando a Senjuve para ocupar essas vagas que são deles. É um trabalho da Prefeitura Municipal de Teresina. O prefeito Firmino Filho prioriza a educação sempre, e a Senjuve tem o prazer de poder participar dessa educação para os jovens de Teresina. Gustavo Almeida. Vereador, além desse programa Une Todos, seu carro-chefe lá da secretaria, a gente sabe também que o senhor mobilizou alguns colegas vereadores para a destinação de emendas parlamentares para essa mesma área da juventude. Explica para a gente como é que se deu isso. O senhor conseguiu o apoio, inclusive, de parlamentares da oposição? Veja bem, Gustavo, nós temos na Senjuve, como em toda a prefeitura, dificuldades de orçamento. Não é segredo para ninguém, o país passa por uma crise. Teresina e o Piauí, infelizmente, não estão fora disso. A prefeitura está bem mais organizada que o Estado, mas também tem dificuldades. Então, a Senjuve tem um orçamento pequeno. O que nós fizemos? Nós procuramos os colegas parlamentares. Da oposição, nós conseguimos emendas do Dudu e do Deolindo. Da situação do Venâncio, do Nilson, do Lobão, de diversos vereadores. E do Enzo Samuel, Valdemir Virgínio. Alguns para Une Todos. Desses 34 polos, 6 polos são de emendas parlamentares. E outros para diversos outros projetos. Por exemplo, o Solares, que é um curso de capacitação técnica na área da energia solar, será entregue agora na época do aniversário da cidade, e vai instalar uma placa de energia solar no prédio do Céu Sul, Céu Ana Maria Rego, lá no Portal da Alegria, e está capacitando 60 jovens com aulas teóricas e práticas nessa placa que vai ser montada lá no Céu Sul. Emenda do vereador Luiz Lobão e do vereador Neto do Angelim. Com o vereador Venâncio, nós conseguimos emendas para poder fazer o jovem habilitado. Nós estamos atendendo 50 jovens carentes com carteira de habilitação. Com o vereador Nilson Cavalcante, nós conseguimos emendas para o Se Liga, na ideia que já está sendo finalizado. E com o Valdemir Virgínio também para Une Todos. Então, assim, nós conseguimos um leque de programas que funcionam hoje na Senjuve com recursos de emendas parlamentares. Estamos preparados, com o vereador Caio Bucá, conseguimos 230 mil para executar 500 vagas de curso de capacitação na Grande Santa Maria, o Qualifica Gismac, que foi lançado no dia 19 do mês passado. Com o Dudu, mais cerca de 200 mil para a gente poder fazer o Qualifica Juventude para o restante da cidade de Teresina, uma vez que a secretaria não pode trabalhar só na Zona Norte, que foi onde o vereador Cabucá destinou as emendas. Então, são muitos projetos, a grande maioria na parte da educação e da qualificação profissional, e eu só tenho a agradecer aos vereadores e ao prefeito Firmino Filho, que toda vez que eu levo um projeto a ele sempre autoriza. Nunca me disse um não quando eu levo um projeto para a juventude de Teresina. Então, sou muito feliz por isso, muito grato, e vamos trabalhar aí até o mês de março, abril do ano que vem, para poder trazer mais coisas para a juventude teresinense. Isso aí, obviamente, o senhor falou de recursos oriundos de emendas parlamentares. Mas com relação ao orçamento da Secretaria de Juventude aqui de Teresina, qual é o orçamento da pasta? Olha, o orçamento do Une Todos, ou da Secretaria no ano de 2019, era 3 milhões de reais. Só o programa Une Todos, ele leva 1,7 milhão, mais ou menos. Então, assim, o resto é folha, é manutenção, é custeio. Então, a gente sabe que é muito apertado. Mas a gente tem trabalhado para que a gente possa buscar aumentar esse orçamento no ano que vem.
e o gestor tem que procurar soluções. As soluções que nós encontramos foram a busca por emendas parlamentares. E, graças a Deus, fomos atendidos por todos os vereadores que nos ajudaram nesses projetos. Conseguimos também uma parceria com o IFP, a custo zero, onde nós cedemos apenas o espaço do Céu Sul e do Céu Norte. E estamos fazendo o pré-técnico do IFP, onde nós preparamos mais de 200 jovens para que possam estar ingressando no IFP a cada ano. No ano passado, o polo do pré-técnico fora do IFP que mais aprovou foi o polo do Céu Sul, lá na Maria Rico. Então, tem resultado, tem trabalho, tem resultado, tem oportunidade para os jovens, e a gente vai ter mais novidade ainda, com fé em Deus, até o final do ano e começo do ano que vem. Bem, secretário, o senhor disse que falta recursos. Às vezes não é a quantidade de orçamento ideal para tudo que se quer fazer. Mas você tem ideia de quantidade de jovens atendidos nesses resultados positivos que o senhor está dizendo que a prefeitura está tendo? Em 2018, nós conseguimos aprovar aí cerca de 500 alunos, 470 e poucos alunos, apenas nas universidades públicas, UFP, UESP e IFP. Foram 2.400 alunos atendidos no programa e aprovamos quase 500. Esse ano nós estamos atendendo 3.400. Queremos que esse número cresça ainda mais de aprovados. No Jovem Habilitado são 50 vagas. No Solares foram 60, mas nós já estamos lançando aí o Solares 2 com fé em Deus no mês de setembro, para mais 120 jovens terem a oportunidade de se qualificar. Estamos no pré-técnico com cerca de 300 jovens atendidos nos 2 céus. Fora isso, a Senjuve ainda gerencia os 2 céus, Céu Norte e Céu Sul. O Céu Sul tem uma presença de mais ou menos 1.000 pessoas dia, em aulas de teatro, aulas de balé, capoeira, mirim cidadão, caminhada. Queria aqui aproveitar, inclusive, mandar um abraço para a dona Joana, lá do Céu Sul, nossa coordenadora, que faz essa ligação entre a Secretaria de Juventude, o CEL, a Prefeitura e a comunidade. No Céu Norte, nós temos um número um pouco menor, cerca de 600, 700 pessoas dia. Estamos analisando e realizando estudos para que a gente possa estar ampliando essa quantidade de pessoas no Céu Sul, uma vez que os mesmos serviços que são ofertados no Céu Sul também são ofertados no Céu Norte. Temos uma pequena dificuldade de levar essa comunidade da Grande Santa Maria para dentro do Céu Norte, mas que queremos aproveitar aqui a oportunidade de estar convidando a população para que use o Céu Norte. A Senjuve está à disposição, o céu está funcionando, tem diversas atividades, agora a comunidade tem que querer aproveitar essas oportunidades que são levadas para eles. A comunidade tem que se envolver na utilização desse equipamento público, é o que o senhor está dizendo. Um exemplo, nós fizemos esse final de semana passado a primeira feira gastronômica de artesanato do Céu Sul, Céu da Maria Rico. Como foi que surgiu essa feirinha? Produtores da comunidade procuraram o Céu e a Senjuve, e a Senjuve deu o suporte para que essa feirinha se realizasse. Qual é a ideia da Senjuve? Levar isso para o Céu Norte. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dos produtores da região da Zona Norte. E a gente tem uma certa dificuldade nesse contato. Mas, como eu disse, já estamos analisando, realizando estudos para que possamos facilitar esse contato e levar esse serviço à comunidade da Zona Norte também. Gustavo Almeida. Vereador, a gente já introduziu aqui com a questão administrativa. Vamos aqui agora um pouco para a área política mesmo, partidária. Você é presidente do Avante aqui em Teresina, vereador da capital. Como é que estão aí as articulações dentro do Avante? A gente sabe que os partidos, os dirigentes partidários, para se reeleger no próximo ano, vão precisar aí formar chapas fortes dentro das legendas partidárias, uma vez que não teremos mais coligações. Como é que o Avante está se preparando para a eleição do próximo ano? Ou o senhor vai deixar a legenda antes do pleito eleitoral? Nós temos diversos planos. O plano principal é permanecer no Avante. Eu sou o presidente, sou muito satisfeito no partido, muito bem tratado pela Nacional, não tenho motivos para estar saindo do partido. O presidente municipal, o vereador Nilson Cavalcante, temos também uma relação muito boa com ele. Estamos aí trabalhando no projeto para trazer nomes para o Avante,
uma conversa com vereadores, com suplentes, e existe a possibilidade de permanecermos no Avante. Agora, tem um grupo de vereadores, que eu não vou aqui citar os nomes, mas que entendem que devem caminhar juntos no ano que vem, ou no Avante, ou no Patriotas, ou em algum outro partido. Mas eu, como presidente do Avante, estou trabalhando para que isso aconteça no Avante. Se nós não conseguirmos convencê-los a vir para o Avante, infelizmente eu terei que buscar um caminho para que possa disputar a eleição com chances. Mas aí, vereador Zé Filho, você acredita que tem alguma possibilidade de que o senhor, algum outro vereador hoje da base do prefeito, se veja obrigado a se filiar numa legenda de oposição para se viabilizar? Isso é alguma coisa real ou é conversa mesmo? Tá certo? Eu sempre gosto de colocar aqui em política, você tem que ter lado. Eu estou no grupo da prefeitura desde 2016, antes da eleição, me filiei ao Avante, assumi a presidência, fui candidato, fui eleito, fui convidado para ser secretário. Eu não tenho a menor condição, nem que eu queira, nem que eu quisesse, de ir para a oposição. Você pede, inclusive, o discurso. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. E eu acredito também que a gente tem que ser fiel ao lado que a gente faz parte. Eu hoje faço parte do grupo da Prefeitura de Teresina, vou permanecer no grupo, lógico, vou procurar a melhor condição dentro do leque de partidos desse grupo para que eu possa disputar a eleição. Mas a chance do vereador Zé Filho se filiar a um partido de oposição para ser candidato é zero. Mas o senhor está falando que perde discurso, enfim. O eleitor está interessado em história de discurso? O senhor acha que está? Porque assim, no Congresso Nacional está lá um bando de bandidos. Tudo votado. Não chegou ninguém de paraquedas, ninguém disse assim, esse lugar é meu e entrei sem voto. Todo nem indicado, né? Nem indicado, não é? É filho de fulano de tal. É filho de fulano de tal, é sobrinho, é parente. Mas teve voto. O eleitor, ele pode até reclamar depois, mas na hora da urna, conta essa história de discurso? Marcos, eu acredito que conte. Eu sou muito preocupado com a minha consciência, tá certo? Não vejo o vereador Zé Filho indo para um partido de oposição. Não consigo ver isso. Não consigo aceitar essa possibilidade. Não trabalho com essa possibilidade. Falo por mim, não posso falar por outros vereadores, falo por mim. Acredito que a grande maioria, ou 100% da base, vai permanecer fiel a esse grupo que faz parte. E acho que a classe política, por mais que o eleitor não se preocupe, já é tão descredibilizado, infelizmente, acho que nós temos que trabalhar para que isso mude. E mudando de lado ao sabor do vento não vai ser a forma de tentar mudar essa visão que é a população do povo, do político. Gustavo Almeida, a pergunta é sua. O senhor acaba de nos falar que não vê aí possibilidade, não vê muita chance de ir para um partido de oposição, ou apoiar a candidatura de oposição. O senhor é primo do deputado estadual Henrique Pires, que inclusive se apresenta como pré-candidato a prefeito de Teresina. Obviamente, talvez a situação seja um pouco complicada lá no MDB, uma vez que o doutor Pessoa já está lá despontando como pré-candidato, mas enfim, ele ainda se coloca como pré-candidato a prefeito de Teresina. E a gente sabe que o senhor é muito ligado e segue o deputado Henrique Pires. Nem isso faria o senhor ir para um partido da oposição? O Henrique é meu primo, é meu amigo, votei nele para deputado estadual, continuo ligado ao grupo político dele, ele vai me ajudar na minha eleição, vai votar comigo na minha eleição de vereador, mas já disse a ele, quando ele lançou a pré-candidatura dele, eu falei, meu primo, se você for candidato a prefeito, para ter o meu apoio, procure primeiro o apoio do prefeito Firmino Filho. Eu só voto em você se você for o candidato dele. O meu candidato a prefeito é o candidato a prefeito que foi indicado pelo prefeito Firmino Filho. Isso é ponto passivo. Pega o batido, ponta virada. Aí, quem vai fazer a pergunta agora difícil sou eu. E quem é esse candidato do prefeito Firmino Filho? Pessoal aí que está querendo correr para a oposição, Gustavo Almeida e vereador Zé Filho, está dizendo, no Firmino eu até votaria. Quem disse isso foi o Robert Rios. Mas num candidato que eu não sei quem é, eu não posso me ligar, não posso firmar compromisso. Não sei quem é. Você já sabe quem é, vereador? Você tem medo de que seja alguém
que não lhe agrada? Eu não sei quem é, não tenho ansiedade por saber quem é. Acho que nesse momento nós, gestores, temos que trabalhar pela cidade, temos que realizar a gestão e, independentemente de qual for o nome, temos certeza que o prefeito Firmino Filho não vai colocar um nome que não seja qualificado para governar Teresina. Já fez uma escolha desse tipo lá atrás, né, para o doutor Silvio Mendes, foi um excelente prefeito, tem experiência em fazer esse tipo de escolha, sabe o que é melhor para Teresina, porque já é prefeito pela 4ª vez, e sempre um grande prefeito, e tem uma certeza de que vai fazer uma escolha boa para que a gente possa estar apoiando sem nenhuma dificuldade. Gustavo. Vereador, a gente falou agora há pouco do Avante. O vereador Joninha se filiou ao Avante no ano passado para disputar a eleição de deputado estadual, de deputado federal, melhor dizendo. Como é que está a situação do vereador Joninha lá no Avante? O Joninha é o filiado do partido, é vereador, filiado ao partido, muito gente boa, meu amigo, e ele tem aí a possibilidade de escolher se quer permanecer no Avante, se quer sair do Avante. A mesma situação nossa, nós temos que procurar um caminho para que possamos concorrer e disputar a eleição com condições de ser eleito. Então, cada vereador está buscando a sua estratégia, está analisando as opções e vai decidir no momento correto. Tem um ditado, tem uma palavra, um ditado que diz: quem tem prazo não tem pressa. Então, nós temos até março para decidir. Bem como o prefeito Firmino Filho tem até março para decidir quem é o candidato. Então, vamos esperar os prazos, vamos cumprir os prazos, que na hora certa tudo vai ser decidido e vai dar certo para todo mundo. Gustavo Almeida, eu quero agradecer aqui a presença, a participação do vereador Zé Filho, secretário estadual. Aí, será que é o futuro? Secretário municipal de juventude, dizer que os microfones aqui da FM O Dia estão sempre abertos para a divulgação das atividades que trazem benefício à população, e gostaria que o senhor aí se despedisse fazendo suas considerações finais. Agradecer a oportunidade, Marcos, Gustavo, e colocar à disposição sempre que tenham qualquer questionamento a respeito da Secretaria de Juventude. É uma obrigação nossa como gestor trazer para a comunidade, trazer para a população essas informações verídicas, informações que não são maquiadas, que são a realidade, porque infelizmente a gente sabe que em alguns órgãos de outras esferas isso acontece, mas na Prefeitura de Teresina, na Secretaria Municipal de Juventude, nós às vezes mostramos muito menos do que realmente fazemos. Fazemos muito mais do que realmente mostramos, essa é uma realidade. E não sou muito ligado em propaganda, eu sou ligado em trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de levar, dar o meu melhor pela pasta que eu estou ocupando, e sou muito feliz por estar alcançando os resultados que estamos alcançando. A Secretaria de Juventude, eu acho que nunca foi tão vista e tão falada como tem sido hoje. Isso é resultado de trabalho. Nós passamos um ano e meio aprendendo. Não vou aqui dizer que já cheguei lá preparado. Infelizmente, a gente não tinha experiência administrativa. O prefeito Firmino Filho apostou no nosso nome, que estava chegando naquele momento ao primeiro mandato de vereador. E fiz e estou fazendo de tudo para trazer o melhor do Zé Filho, o melhor da pessoa do Zé Filho para a Secretaria de Juventude, para a Prefeitura de Teresina e para a cidade de Teresina. Acredito que estamos fazendo um bom trabalho, mas ainda tem muito a ser feito, Marcos. Ainda temos aí quase que um ano, caso o prefeito não queira mudar, né, porque o cargo é determinado por ele, mas caso a gente permaneça até o final do mandato, ainda temos aí quase um ano antes de sair para ter que ser candidato, e ainda vai ter muita coisa boa para a juventude. O que eu tenho a pedir é que a juventude de Teresina ocupe os espaços que a Secretaria de Juventude está criando e abrindo para ela. Eu acho inadmissível que, já com 2 meses de curso, nós ainda tenhamos quase 600, 700 vagas livres, disponíveis para que sejam ocupadas, e que os jovens de Teresina não tenham ocupado. É um cursinho pré-vestibular de graça, material de qualidade, professores de qualidade. Marco, nossos professores têm mestrado, têm doutorado. Nós não devemos em nada para nenhum cursinho pré-vestibular, pré-ENEM, pago. São 170 professores contratados pela Secretaria de Juventude, em parceria com o Instituto Samaracena, que estão lá levando estudo de qualidade para esses jovens, e nós temos vagas disponíveis. Nós estamos pedindo aos jovens que ocupem, os jovens não ocupam. Ainda são mais de 600 vagas disponíveis.
Então, vamos divulgar mais essas vagas. a gente quer que jovens ocupem esse espaço. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do secretário Zé Filho, secretário municipal de Juventude, falando aí, Gustavo, sobre ocupar também os espaços que estão sendo criados. É o desafio para a sociedade, ocupar as praças, ocupar os espaços, os cursos. Enfim, Gustavo Almeida, vamos trazer mais, vamos ficar divulgando essa história aqui. Gustavo Almeida, vamos seguindo o programa e agora eu quero que você traga mais informação, Gustavo Almeida. Olha, Marcos, o deputado estadual, ex-deputado estadual, Robert Rios, continua aí com a metralhadora de críticas dele contra o grupo político do prefeito Firmino Filho. Ontem, nas redes sociais, ele fez mais uma postagem onde não cita nomes, mas tem aí o endereço certo à crítica do ex-deputado estadual Robert Rios. Ele ontem, Marcos, postou o seguinte, abre aspas, desemprego, fila em hospital, violência na rua e ainda assim começou o leilão eleitoral. Imprensa e cabos eleitorais pagos defendendo o Palácio do Poder. Vão eleger um estranho sem compromisso com o povo e continuar o sofrimento. Farão qualquer coisa para continuar no poder por mais 30 anos. Esse finzinho aí, ele deixa claro para quem é a crítica, viu, Marcos? Não, só se for no finzinho, Gustavo, porque no começo eu achei que ele estava falando era do governo do estado. Desemprego, fila em hospital, violência na rua e ainda assim começou o leilão eleitoral. Imprensa e cabos eleitorais pagos defendendo o Palácio do Poder. Isso aqui não é do Karnak não que ele está falando. Porque a última vez que o deputado Robert Rios veio aqui, ele disse que nos 4 mandatos do prefeito Firmino Filho, ele foi um grande prefeito. Acho até que devia dar uma criticadazinha um pouquinho mais direcionada. Agora, como ele estava fazendo com o governo do estado, e a gente sempre publicou, vamos em cima do problema. Farão qualquer coisa para continuar no poder por mais 30 anos. A gente disse aqui também, o eleitor é soberano. Na hora, na urna, é o eleitor, Gustavo Almeida. 8h57, tem comentário? Exatamente, você falou aí do Robert, ele realmente tem um misto de crítica e ao mesmo tempo de reconhecimento ao trabalho do prefeito Firmino Filho. Ontem mesmo, numa manifestação aí em grupos de WhatsApp, o deputado disse que, inclusive respondendo a uma crítica, na semana passada o Firmino chegou a dizer aí que esse pessoal que está já só mexendo com chapa, com formação de chapa, é porque não tinha o que fazer. Aí o Robert respondeu, disse, e ele está andando até no interior do estado. Está muito ocupado, né? Mas aí ele disse, está andando no interior do estado já com a missão de derrubar o PT em 2022 e na visão de Robert é um grande candidato, capaz até de unir as oposições. Então, ao mesmo tempo em que ele mira as críticas para o prefeito Firmino Filho, ele reconhece também no prefeito Firmino Filho aí qualidades, inclusive, para chegar ao governo em 2022. Gustavo, tá naquele momento em que as pessoas estão testando os discursos, né? Vendo o que é que se encaixa aí na vontade popular. Na hora que encontrar o trilho do discurso, vai ficar só no discurso. Faz parte da política, Gustavo. E aqui terá espaço sempre. 8h58. Gustavo Almeida, para a gente encerrar, a habilitação apenas para a zona rural, um projeto de lei que tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, a famosa CCJ, lá no Senado, cria uma categoria de habilitação exclusiva para motocicletas e motonetas em vias rurais. Você que é um homem sertanejo, entendido das necessidades do interior, e conhece o perfil do cidadão rural, Gustavo Almeida, essa é uma boa proposta? Ou não tem nada a ver? É uma boa proposta, Marcos. Na minha opinião, é um projeto de lei de autoria do senador Jorge Cajuru, está em tramitação lá nas comissões técnicas do Senado e cria a categoria de habilitação R, rural, destinada
a veículo motorizado de 2 rodas exclusivamente para as áreas rurais do país e beneficia aquelas pessoas que moram a mais de 50 quilômetros de uma autoescola mais próxima. As aulas, os testes, nesse caso, Marcos, seriam realizados por bancas itinerantes na própria região, né? E aí, pessoas que já possuem habilitação normal, seriam aí credenciadas para aplicar aulas a esses. São trabalhadores rurais, são pessoas que moram ali no campo, que realmente, Marcos, não podem sair, porque tem gente que mora na zona rural, distante, o projeto fala aqui de 50 quilômetros, mas tem gente que mora a 150 quilômetros de onde existe uma autoescola. Esse pai de família não pode sair lá de onde ele mora para ir para um grande centro urbano fazer as aulas para tirar a habilitação. E aí ele não pode sair dali de onde ele mora, né? Muitas vezes um jovem até pode, mas um pai de família não pode. Então o projeto tenta beneficiar essas pessoas, aplicando as aulas lá mesmo na zona rural, lá mesmo na cidadezinha, enfim, ali próximo aonde ele mora, para que ele tenha a oportunidade de ter uma habilitação exclusiva apenas para um veículo motorizado de 2 rodas, exclusiva apenas para ele trafegar ali pela zona rural. O que é, Marcos, hoje, isso resolveria um grande problema, porque a gente sabe que as motos hoje estão em todo lugar. Todo trabalhador rural tem sua motozinha, leva seu carneirinho ali na moto, vai para a roça de moto. Lembrei enfim. agora do Mão Santa, dizendo que a moto é o novo cavalo, né, para as pessoas do interior. Exatamente. Então, os trabalhadores rurais, as pessoas do campo, hoje têm seus veículos, suas motos ali mesmo. E muitas vezes acabam encontrando alguns problemas, porque, vez ou outra, chega ali um comandante de GPM no município que é mais rigoroso, é mais rígido, apreende a moto do cidadão, fica botando dificuldade porque ele não tem habilitação, enfim, acaba prejudicando a vida do cidadão que só trafega ali mesmo, na zona rural. Isso não, mas o projeto não exime, fiscalização, nem 2, o cidadão ser realmente ter habilidade para Exatamente. Não tira a responsabilidade dele fazer a prova, o teste, nem que ele seja submetido a alguma fiscalização, porque eu tirei uma carteira R, agora eu vou sair no interior aqui bebendo e dirigindo, sem capacete. De forma alguma. As exigências legais todas terão que ser cumpridas, terá que usar capacete, terá que seguir todas as normas, né? É apenas para viabilizar a retirada da habilitação e, obviamente, ele vai fazer todos os testes, agora adaptado ali à realidade dele e lá da região dele. É um bom projeto, na minha opinião, está tramitando lá no Senado, de autoria do polêmico senador de Goiás, Jorge Cajuru. E com essa, Gustavo, a gente vai encerrando aqui o nosso programa, são 9h02, agradecendo a todo mundo que estava no Facebook. Mandando mensagem, participando, continue lá, e o nosso programa, lembrando, sempre fica disponível, além do Facebook, também em alta definição, lá no YouTube, após o encerramento aqui. Então, queremos agradecer, dizer que a gente volta amanhã, quinta-feira, já dia 1º de agosto. Será que vai começar um mês de agosto diferente, ou será aquele agosto do desgosto? Tem gente que diz que é do desgosto, tem gente que diz que é do cachorro doido. É um mês de agosto, é um mês comum, é igual aos outros. É um mês comum, Vamos torcer para que seja um mês bom. Que seja um mês bom, Gustavo Almeida. Vamos ficando por aqui, 9h03. A gente volta amanhã, às 8 da manhã, com o jornalismo que não cala aqui na FM O Dia 92,7, a primeirinha da cidade. Política Dinâmica. Nosso programa fica disponível nas redes sociais. Inscreva-se, siga, compartilhe.